Bom, então, a partir de agora a gente está gravando. Fala, a Bia fala para gravar. O André pede para a Bia falar para gravar, né? Ele podia ele falar para gravar. Não, é porque senão ela vai achar que eu tô roubando o trabalho dela, né? Ah! Eu não É que quero eu tô gerar controvérsia, pô, ocupada, vai tá que... até com a câmera fechada, porque eu tô meio aqui ocupada fazendo o trabalho do Sevi, e aí não, eu vou acompanhar ouvindo vocês, tá bom? Tá bom, meu Qualquer amor. coisa intervém em alguma coisa aí. Ó, já tá gravando então, tá? Então, boa noite a todos que estão aqui, que eu já dei, acompanhando o nosso estudo nesse momento. Aqueles que vão assistir depois na gravação também, boa noite, boa tarde, bom dia, de acordo com o horário que vocês vão assistir. Esse é o nosso grupo de estudos do livro Paulo Estevão, Psicografia de Chico, ditado por Emmanuel. Esse é o nosso grupo de estudos do Recanto Espírita Sol de Assis, que é um centro espírita virtual. É, e nós aqui participamos do centro, estamos aqui no Rio de Janeiro, mas a gente reúne nesse grupo de estudo corações queridos com o mesmo propósito de aprender, de compreender um pouco mais da nossa doutrina, de vários locais do nosso querido Brasilzão e a nossa querida Ana Simon, que ainda fala lá dos Estados Unidos, tá? Quem gostar, ou quem quiser participar do nosso estudo, aqui no momento que a gente faz, porque todos constroem o estudo junto, eu sou a facilitadora do grupo, né? Meu nome é Elaine, mas o estudo é construído pela colaboração de todos. Quem quiser, se quiser participar, no Instagram do nosso Recanto Espírita Sol de Assis, tem a fichinha lá para colocar o telefone, entrar no nosso grupo do WhatsApp para receber o link e participar aqui ao vivo, tá bom? Então, esse era o recadinho. Outro recadinho importante: hoje é dia de radiação, trabalho de preces e radiação no nosso recanto. A ficha para colocar o pedido de prece também fica lá no nosso Instagram. Então, se alguém quiser colocar o nome ou pedir prece para alguém, pode entrar lá também no nosso Instagram, que tem a nossa ficha lá de pedido de prece, tá bom? Então, vamos lá. Bom, semana passada, nós entramos no capítulo 7, as primeiras perseguições. Nós vimos como se encerrou o depoimento que Estevão foi dar no Sinédrio, a convite do Sinédrio ali, movimentado por Saulo. Ele acabou sendo preso e, depois que ele foi preso, Saulo imediatamente iniciou um movimento de perseguição. E nesse ponto, a gente tem exatamente, né, trazido por Emmanuel, o ponto da vida de Saulo, onde ele inicia a perseguição aos cristãos, porque ele foi mexido na sua vaidade, no seu orgulho. Nós já falamos semana passada bastante sobre esses sentimentos que a gente deixa aflorar, que a gente deixa tomar conta, né? E como que eles cegam, às vezes, o nosso comportamento, como que eles às vezes nos tiram a capacidade de evoluir. E hoje a gente vai trazer eu vou trazer outras reflexões que me vieram à cabeça quando eu estava revendo o nosso estudo de hoje, tá? Vou falar um pouquinho mais para frente. Então, para quem acompanha com essa tradução aqui, hoje a gente está no capítulo, a gente está na página 109, é a primeira página do capítulo, tá? Para quem gosta de acompanhar. Então, Esse é o meu livro. oi, Ana. Esse é o meu livro. É o seu? Ah, a maioria, né? É. Eu tenho outra tradução aqui, mas esse é o que eu acompanho também. Ah, a Paola chegou. Boa noite, Paola. Então vamos lá. Nós vamos continuar aqui nesse trecho, ó. No âmago das suas reflexões, odiava agora aquele Cristo crucificado, porque detestava a Estevão, considerado então como perigoso inimigo. Não poderia tolerar qualquer expressão daquela doutrina aparentemente simples, mas que vinha abalar o fundamento dos princípios estabelecidos. Aqui ele acertou, né?
aparentemente simples e que veio de fato, né, movimentar como movimento até hoje, né, os pensamentos, sentimento, o comportamento. Perseguiria inflexivelmente o caminho, aqui denominado movimento, né? Na pessoa de quantos lhe estivessem associados. Uma curiosidade aqui, nós vamos ver bem mais para frente, eu não vou dar spoiler de quem foi, mas a gente vai ver bem mais para frente quem, na verdade, denominou aqueles que faziam parte do caminho, como eles eram chamados, de cristãos, porque até aqui eles não se chamavam assim, né? Eram aqueles do caminho, os homens do caminho, né? Aqueles do caminho, o movimento do caminho, eram assim que eles eram chamados. Mas mais para frente tem alguém no nosso livrinho que vai denominá-los como cristãos. Na pessoa de. O André está ali já puxando, que eu conheço a cara dele, ele já está ali puxando na memória quem foi esse quem que denominou. Perseguiria. Não, o que eu tava pensando é também tem outras denominações, por exemplo, chamado seita dos nazarenos, né, que era um modo meio pejorativo e tal. Mais pejorativo ainda que do caminho, né? Porque Nazaré, sempre que eles se referiam a Jesus como Nazareno, eles estavam justamente querendo dar uma colocação pejorativa, como o André falou, porque Nazaré era a aldeia, da cidade, da cidade. Era uma aldeiazinha, né, André? Fala aí, uma aldeiazinha de agricultores, né? Muito simples. Então, quando eles davam essa denominação de Nazareno, era uma denominação pejorativa, né? É, mas do caminho não era pejorativo, né? Tipo, ver que era uma boa denominação, né? Tanto é que veio daí Casa do Caminho, né? Mas, sim, a Alana tá lembrando, né? Mas não era por isso que Jesus é chamado de Nazareno. Então, porque Jesus morou a maior parte de sua vida em Nazaré, né? Mas eles começaram a denominar também a seita dos nazarenos de modo meio que pejorativo, como a Elaine falou. Não que ele se ofendesse com isso, eu acho, na minha opinião, né? Mas era por causa que era chamar aqueles caipiras lá, aqueles iletrados, era nesse sentido, né? E é legal do termo, a gente vai chegar lá, né? Mas mais pra frente vai chamar o termo cristãos, que é muito legal, por causa que remete a sermos pequenos cristos, né? Nós somos cristos em potencial, né? Então, aquele que vai sugerir mais pra frente, ele pega a essência, né? Nós somos convidados a sermos pequenos cristos, né? E amiguinho está inspirado, tô gostando. Isso aí. Mobilizaria intencionalmente todas as simpatias de que dispunha para multiplicar a devassa imprescindível. E é aqui que eu paro hoje já no início, para trazer uma reflexão que quando eu estava revendo o nosso estudo, né, semana passada a gente falou bastante sobre os sentimentos de raiva, de orgulho, de vaidade. E quando eu li esse trecho aqui, que Emmanuel colocou sobre esse comportamento de Saulo, me veio outro pensamento, que é um dos estudos que eu cito como um dos mais importantes quando a gente se debruça para entender os mecanismos que nos envolvem. E quando a gente se debruça para entender tudo isso sobre a luz da doutrina espírita, que é o quê? A vinculação dos nossos pensamentos aos bons e aos maus espíritos. Emmanuel não traz isso aqui, né, no texto dele, mas com certeza alguém aqui no nosso grupo tem dúvidas de que, deixando-se levar por todos esses sentimentos que a gente viu que Saulo foi tomado, ele está acompanhado de bons espíritos ou ele está acompanhado ali de irmãozinhos que ainda estão nessa vibração e estão se aproveitando, com certeza, dessa vibração dele de ódio, de raiva, para se vincular a ele ali. Alguém aqui tem dúvida disso? Pois bem, para ajudar a gente nesse pensamento,
que eu falo que é um estudo muito necessário para quando a gente se debruça sobre a doutrina espírita e tenta compreender esses mecanismos, né, de afinidade, de vibração, de força do pensamento, de como isso pode auxiliar ou pode transformar a nossa vivência quando a gente está num padrão não tão bacana, né, não tão legal, numa situação pior ainda do que a gente está. Por que eu estou dizendo isso? Deixa eu ver o que colocou no chat. O André perguntou se a Lana estava perguntando ou respondendo. Tá. Justamente por esse trecho aqui, ó, mobilizaria intencionalmente todas as simpatias de que dispunha para multiplicar a devassa imprescindível. Saulo aqui ainda não tem ideia, né? De que, mobilizando do ponto de vista material, os encarnados que ele achava que poderiam auxiliá-lo, facilitá-lo, nessa empreitada que ele estava, que não tinha nem um pouco de vibração boa, ele ainda não conhecia, mas ele vai conhecer e ele vai ter noção disso, porque Saulo foi o discípulo, né, que mais alcançou esse entendimento da espiritualidade que Jesus trouxe, né? Todas as mensagens mais espiritualizadas que Jesus trouxe, Paulo foi o que mais conseguiu alcançar. Tanto é que ele retrata isso nas cartas dele. Quando a gente chegar lá nos pensamentos e nas colocações dele, eu vou trazer um pouco disso para a gente ver. A gente já falou um pouco sobre isso aqui, né? Saulo compreendeu que Jesus não era só o Messias, mas que ele era um Cristo planetário, né? Coisas desse tipo. Pois bem, voltando aqui ao nosso ponto. Então, ele não sabia ainda que mobilizando esse tipo de afinidade do ponto de vista material dos encarnados, ele estava também mobilizando essa afinidade do ponto de vista espiritual. Porque é assim que funciona com a gente. A nossa vibração, o nosso pensamento, que é um poder criador, né, um poder que plasma, é capaz de atrair para perto de nós espíritos que estão em afinidade com o nosso pensamento. E aí, se a gente está numa afinidade boa, a gente vai trazer espíritos bons, né? Se a gente está num padrão de vibração como esse que a gente está vendo, Paulo, a gente não vai atrair para nossa convivência espíritos que estão ainda, que ainda estão num grau de erro de comportamento, né? Então, o que eu trouxe hoje para a gente pensar sobre isso? Olha, eu vou pedir permissão para vocês para compartilhar aqui um textozinho, que vai ser um textozinho que a gente vai ler, para poder refletir e pensar um pouco sobre isso. Espera aí. E aí, se alguém quiser colocar enquanto eu for lendo, pode colocar, tá? Bom, o textozinho que eu trouxe para a gente pensar é esse aqui, ó. Afinidade é um texto de Emmanuel. Peraí, deixa eu ver se é esse. Só um minutinho. Eu trouxe dois textos. Não, tá aqui. É esse aqui primeiro. Ó, eu trouxe dois textos. Não sei se a gente vai trabalhar os dois hoje, mas eu vou tentar. Mas o primeiro que eu quero trabalhar é esse daqui. 1 minuto de cólera. Gente, para mim, isso é muito importante. Pensar e reaver esse estudo constantemente, para mim, é muito importante, porque eu ainda não consegui domar dentro de mim como eu queria os minutos que eu deixo, às vezes, principalmente no ambiente de trabalho, né? Pequenas dificuldades tomarem conta dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Então, como eu ainda não consegui, eu tenho sempre que revisitar textos, estudos que me relembrem da necessidade de tomar conta, de observar, de vigiar a minha vibração e o meu comportamento. Vamos ler.
Ó, esse texto tá Semeador em Tempos Novos. É de Emmanuel também, tá? O título desse texto é Um Minuto de Cólera. E ele diz assim, ó: Um minuto de cólera pode ser uma invocação às forças tenebrosas do crime, operando a ruptura de largas e abençoadas tarefas que vínhamos efetuando na sementeira do sacrifício. Por esse momento impensado, muitas vezes esposamos escusos compromissos, descendo a harmonia à perturbação e vagueando nos labirintos da prova por tempo indeterminado, à procura da necessária reconciliação com a vida em nós mesmos. Ou seja, o que Emmanuel está falando aqui? Quando a gente está num roteiro, né, vínhamos efetuando na sementeira do sacrifício. Quando a gente está, às vezes, num roteiro, se exercitando, prestando atenção, está conseguindo, né? A gente está conseguindo. De repente, a gente, por questões, às vezes pequenas, a gente se deixa levar por um minuto de cólera. E aí, nesses pequenos momentos, a gente se filia, né, a padrões, esposamos escusos compromissos, descendo a harmonia a perturbações. É assim que acontece. Pela brecha da irritação, caímos sem perceber nos mais baixos padrões vibratórios, arremessando infelizes e incontroláveis os raios da destruição e da morte que, partindo de nós para os outros, volvem dos outros para nós. Porque esse é o padrão de afinidade. Esse é o movimento de ação e reação. Esse é o movimento do que você emite, é o que você atrai. Do pensamento que você vibra, é o pensamento que você se afiniza. Pela brecha da irritação, caímos sem perceber nos mais baixos padrões vibratórios, arremessando infelizes e incontroláveis os raios da destruição e da morte que, partindo de nós para os outros, volvem dos outros para nós, em forma de angústia e miséria, perseguição e sofrimento. E olha, isso aqui é complexo, né? Isso aqui daria um estudo completo para a gente, mas vamos tentar pensar algumas questões aqui, refletir, levar para dentro do nosso íntimo. Isso aqui que Emmanuel está falando para a gente, que aquilo que a gente arremessa, né, a gente traz de volta, não necessariamente. Eu acho que meu vídeo está travando um pouquinho, né, para vocês, não sei. Não, tá não, André? Tá. Não necessariamente daquele que a gente arremessou, não. Porque às vezes a gente arremessa um dardo mental, como meu amorzinho costuma falar aqui. Deixa eu ver se ele está aqui, aliás. Está aqui, está aqui. A gente às vezes arremessa um dardo mental para uma pessoa ou para uma situação, né? Mas aquela pessoa, aquele dardo mental nem atinge ela, porque ela está num padrão vibratório lá, ó, confortável e legal. Às vezes, nesse dardo, a gente vai ter de volta angústia e miséria, porque a gente está alimentando isso com a gente por esse padrão de pensamento que a gente tá tendo, entendeu? Então, nem sempre o que retorna para a gente é daquela pessoa que a gente emitiu, não. Por exemplo, Jesus. Imagina Estevão. Imagina a quantidade de vibração ruim, negativa, dardos mentais que eles receberam na sua trajetória terrena. Quanto disso penetrou no coração e transformou o coração deles para uma coisa ruim? Jesus, zero, né? Jesus, zero. Um espírito impenetrável para esse tipo de vibração. Estevão quase perto de zero, né? Quase perto de zero. Então, nem sempre, tá? Nem sempre vem da pessoa, não. Há essa troca, sim, às vezes há, mas nem sempre. Às vezes é a gente mesmo ali, ó, as angústias que nós criamos dentro do nosso coração
é a angústia que alimenta a nossa angústia, tá? É a angústia que nós nos retroalimentamos dela. Então, isso é importante também a gente pensar. Em muitos lances da luta evolutiva, semelhante minuto é o fator de longa expiação, no qual, no corpo de carne ou fora dele, somos fantasmas da aflição, exibindo na alma desorientada e enfermiça as chagas da loucura, acorrentados às consequências de nossos erros, reagirem, acorrentados às consequências de nossos erros, a reagirem sobre nós a afeição de arrasadora tormenta. Quem conhece, vocês podem até não. Todo mundo que está aqui pode até nem conhecer a história desse livro que a gente está lendo, de Paulo Estevão. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos ver nesse nosso estudo como que esse comportamento de Saulo reverberou no seu íntimo durante anos e anos e anos. Depois que ele despertou para o Cristo. Mas como que esses momentos de cólera que ele passou, que ele se deixou penetrar no seu coração, que provavelmente ele conseguiu ali, né, trazer para perto de si alguns irmãozinhos na mesma vibração ali, que ainda auxiliaram ele nessa empreitada triste, como que isso reflete também nas cartas dele, por exemplo, né? Essa dor moral que ele carregou no seu íntimo reverberou, inclusive, nas suas cartas em pequenos trechos. Dá para analisar o comportamento e sentimento psicológico de Paulo ali, como que isso reverberou no seu íntimo. Se te dispões, desse modo, à jornada com Jesus em busca da própria sublimação, aprende a dominar os próprios impulsos e elege a serenidade por clima de cada hora. Ama e serve, perdoa e auxilia sempre, recordando que cada semente deve germinar no instante próprio e que cada fruto amadurece na ocasião adequada. Toda violência é explosão de energia, cujos resultados ninguém pode prever. A gente não tem. Palavras ditas não retornam à sua origem. Seja o pensamento, seja as palavras que a gente coloca no mundo, os atos que a gente praticou, a gente não desfaz. A gente pode desfazer e deve desfazer, né, consequências que elas criaram. Mas desfazer o ato, a gente não desfaz. Toda violência é explosão de energia, cujos resultados ninguém pode prever. E a gente não pode prever o quanto aquilo vai reverberar no mundo, nas pessoas que nos cercam, nas nossas vidas que virão, nas nossas provas que teremos que ter. A gente não tem ideia disso. Guardemos o ensinamento do Cristo no coração, para que o Cristo nos sustente as almas na luta salvadora em que nos cabe atingir a redenção dia a dia. Guardemos o ensinamento do Cristo no coração é justamente esse comportamento. E eu vou acrescentar aqui. Guardemos esse exemplo que Estevão nos mostrou, dessa serenidade, desse equilíbrio. Em momento nenhum ele se colocou nessa cólera, diferente de Saulo, né? Muito bom esse texto, né, de Emmanuel? Maravilhoso. Deixa eu ver o que estão colocando aqui no chat. Primeiro, deixa eu... Quem quiser colocar alguma coisa, pode colocar, tá? Acho que é esse aqui, né? Deixa eu ver aqui. Escudo fluídico. Hoje o pessoal tá tímido. O texto que você trouxe é muito profundo.
reflexões que nós devemos guardar. Eu gostaria que você colocasse no grupo, é bom até fazer uma cópia para que a gente possa lendo e lendo para ir assimilando cada frase. É muito profunda, Elaine. Muito bom, né, Ana? Muito, muito, amei. A gente. Eu tenho uma amiga que fala que tem certas passagens de certos textos de Emmanuel que a gente tem que colar na geladeira. Eu tenho um aqui, ó, Exatamente. penduradinho aqui no meu mural. Não é esse que eu li, não, Uhum. mas é um que eu preciso ler e rever também. E aí eu deixo aqui, ó, Exatamente. no meu muralzinho que tá aqui. Deixa eu mostrar para vocês meu muralzinho, ó. Deixa aqui no meu muralzinho, ó. Ai, que legal, Ó, muito tá bom. ele aqui, tá vendo? Tem ele Isso, aqui que tá cheio de papelzinho. E aqui tem outro também muito importante para mim, ó. É parte da uhum, cura, o desejo de ser curado. Então a gente muito bom. precisa, né, colocar assim e ler, Ainda e ler, precisamos, né, Elaine? Ainda precisamos desses papelzinhos precisamos. do mural. Abs- Quando a gente for cometido pela cólera, como você mesmo falou, a gente lembra, vai lá e dá uma lidinha, já muda a sintonia. Muda. Quem é que está livre da cólera todos os dias? Ninguém. Ainda não, né? E no momento de cólera é bom que você pega o papel, amassa, assim, já desconta as raivas no próprio papel. Não precisa descontar no outro. Ó, que coisa boa. É terapêutico. Hum, Exatamente. exatamente. Ah, a Alana falou que mandou o link com essa mensagem. Essa que eu li agora, Alana, é? Mandei o link para Ana no WhatsApp dela. Ai, que legal. Ela disse que Obrigada, queria. amor. Se Obrigada. você Nada, puder, bota menina. aqui no chat também, para os outros Ah, vou companheiros, colocar. Vou tá? fazer Obrigada, cópia. Alana. Hoje eu Vamos vou lá. falar pouco, porque hoje eu tô, além do pigarro, eu fiz um tratamento comecei tratamento de canal, mas está me incomodando, tá bom? Tá bom, querida. A Priscila falou: vou imprimir e colar na tela do meu computador para ficar na minha cara e me lembrar durante 8 minutos. Essa- Estamos juntas, priminha? Vamos lá. Bom, é, vou dar sobre isso, né, que eu falei para vocês, sobre não só por esse pensamento que a Emmanuel trouxe para a gente, como que um minuto de cólera altera a nossa vibração a ponto de que a gente possa trazer para a nossa vida como espírito, não para a vida encarnada também, mas para a nossa vida como espírito, questões que ficam por anos, às vezes por séculos, né? É, e também pela Inclusive afinidade, somatizam doenças, né? doenças, sim, Quantas doenças podem ser por essa cólera desenfreada que é acumulada, né? Hoje a ciência já começa a identificar que algumas doenças, né, são fruto desses sentimentos desvirtuados, né? Bem interessante. Desculpa, te muito, cortei. muito, André, muito. É, por isso que a gente, às vezes, né, precisa, a gente vê, né, às vezes, a pessoa quando ela entra num padrão de vibração ruim, né, assim, de muita raiva, de muito ódio, eu já estive com pessoas assim, às vezes você vê no rosto delas, né, a modificação física, né, e quantas pessoas também, isso quando ela está falando, modificam, porque o pensamento modifica a vibração, que modifica a matéria. E o nosso corpo é matéria, né? Modificam o nosso padrão de circulação, modificam. E olha, todos nós, né, não precisa nem de muita matéria científica para a gente constatar isso. Quem de nós já não passou por uma situação de estresse, de raiva, que sentiu o coração bater mais forte, que sentiu esquentar o corpo, né? Olha só. Isso é a gente, através do nosso pensamento, do nosso sentimento, modificando o funcionamento do nosso corpo físico, né? Quando a gente altera o nosso padrão, nossa circulação, o nosso batimento cardíaco, que o sangue circula mais rápido,
Isso é a gente alterando, né? E assim a gente altera o físico e altera também o perispiritual. Gente, é uma cadeia de reações que a gente não consegue, às vezes, imaginar. Falando só e simplesmente, né, do nosso corpo, do nosso pensamento, da nossa vibração. Fora a afinidade, como eu falei, que a gente consegue dos nossos irmãozinhos que vêm, ó, e grudam e auxiliam a gente nesse padrão vibratório ruim, né? Ó, a Alana está colocando, comprovada cientificamente que se adquire diante de desequilíbrios emocionais, em níveis mais fortes, exatamente. A lupus, a Alana está colocando que a lupus, muitas, né, Alana, muitas doenças, principalmente aquelas que decorrem do sistema nervoso, né? Junto com o tratamento médico, esse é um tratamento de reforma íntima, sim, exatamente. Psicossomática, exatamente, muitas. Vamos lá, prosseguir então. Certo, deveria contar com as admoestações. Ah, não, peraí, vamos voltar aqui. Mobilizaria intencionalmente todas as simpatias de que dispunha para multiplicar a devassa imprescindível. Certo, deveria contar com as admoestações conciliatórias de um Gamaliel e de outros raros espíritos que, ao seu ver, se deixariam embair pela filosofia de bondade que os galileus haviam suscitado com as novas escrituras. Emmanuel já está trazendo aqui para a gente uma introduçãozinha, né? Já tinha falado, porque quem participou e lembra do nosso estudo passado, não, retrasado, onde a gente terminou o capítulo 6, onde Saulo queria que a sentença de Estevão fosse aplicada ali na hora. E qual era a sentença? Que ele fosse já apedrejado ali, né? Porém, Gamaliel, que estava presente no recinto, pediu a palavra e, por intermédio dele, ele pediu: calma, é um caso complicado, não é tão simples assim, a gente precisa pensar um pouco sobre isso, investigar um pouco mais, analisar um pouco com mais calma. Então, Gamaliel já tinha feito ali uma intervenção conciliatória, porque, como eu já falei, o André muito bem já falou aqui, Gamaliel tinha uma vertente que trazia, né, mais aplicação da lei como uma forma mais caridosa, uma forma mais amorosa, uma visão mais amorosa de Deus, né, amiguinha? A gente já falou sobre isso aqui. Gamaliel, Saulo era discípulo de Gamaliel, então o discípulo conhecia o comportamento, o pensamento, a base filosófica do seu mestre. Já tinha visto ali o comportamento de Gamaliel, então por isso que Estevão coloca isso aqui. Certo, deveria contar com as admoestações conciliatórias de um Gamaliel. Engraçado que quando ele coloca assim, de um Gamaliel, ele fala não só do próprio Gamaliel, como de qualquer outro que se afinizasse com o pensamento conciliatório e não um pensamento mais perseguidor, como Saulo queria. Então, por isso que ele coloca um Gamaliel. Um Gamaliel aqui, ele está subjetivando um comportamento conciliatório. Se deixariam embair pela filosofia de bondade que os galileus haviam suscitado com as novas escrituras, mas estava convencido de que a maioria farisaica, em função política, ficaria a seu lado, animando na empresa começada, ou seja, nessa empreitada que Saulo iniciou de perseguição do caminho. Então, ele tem certeza que a maioria farisaica iria auxiliá-lo, mas haviam alguns que poderiam, né, como de fato aconteceu, a gente vai ver nesse mesmo capítulo. Ó, o André colocou aqui, para quem assiste The Chosen, e The Chosen vai passar no cinema, hein?
Lembra a relação de Nicodemos, Shemuel, não sei se é assim que escreve o nome dele. Gamaliel tinha como avô Iléu, que foi um grande líder da escola rabínica que tinha essa visão mais amorosa. Arquétipo de Gamaliel. Boa noite, Luz. A Luz está falando que precisa sair. Boa noite, minha querida. Já estou terminando também. Obrigada, viu, por vir mais um dia aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Obrigada, querida. Bom, vamos ver aqui no próximo. É pequenininho esse aqui? Vamos então ler esse aqui. No dia seguinte à prisão de Estevão, procurou arregimentar as primeiras forças com a máxima habilidade. A carta de simpatia para o amplo movimento de perseguição que pretendia efetuar visitou as personalidades mais eminentes do judaísmo, abstendo-se, contudo, de procurar a cooperação das autoridades reconhecidamente pacifistas. Então, conscientemente, ele não queria nada de pacifismo, né? A inspiração dos prudentes não o interessava. Ele não quer inspiração dos prudentes. Necessitava de temperamentos análogos ao seu para que o cometimento não falhasse. Olha isso. Ele já sabia, né, que manifestações pacifistas iriam atrapalhar. Inspirações prudentes ele não queria. Ele queria mesmo era incitar ali a perseguição. Não vai dar tempo da gente ler, mas eu vou colocar aquela outra página de Emmanuel no nosso WhatsApp, nosso grupinho do WhatsApp. Se tiver alguém aqui no estudo que não está no nosso grupo, fala comigo, ou fala com o André, ou fala com a Ana Simon, para mandar o link, tá? Para vocês poderem receber essas páginas que eu vou colocar lá. Vou colocar lá aquela outra página para a gente refletir sobre isso que a gente falou também da afinidade. Mais uma vez aqui, Emmanuel falando, deixando claro que Saulo estava procurando aqueles que se afinizavam com seu pensamento. E conscientemente ele sabia que ele não estava nem um pouco apaziguador, que ele não estava nem um pouco pacifista e que ele queria sim arregimentar para o lado dele aqueles que estavam com pensamentos de perseguição como ele. E assim eu insisto em dizer, ele conseguiu, não só de encarnados, mas de desencarnados também, certamente. Vou colocar para dever de casa. Capítulo 9 do Livro dos Espíritos. Podem ler o capítulo inteiro, tá? Que tem tudo a ver com esse estudo que a gente está falando sobre hoje. Da intervenção dos espíritos no mundo corporal, tá? Dá uma lida lá nesse capítulo, principalmente na 457. E várias outras questões. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Tem lá também, Livro dos Espíritos, tá? Livro dos Espíritos, capítulo 9. Semana que vem eu trago algumas questões para a gente, ou uma pelo menos, ou essa 457, para a gente falar aqui. Deixa eu ver que horas são. 8 horas. Vou encerrar aqui então hoje. Esse quarto senhor parece o Brito? Deixa eu ver, vou ter que compartilhar de novo para ver. Aí, Brito, tá falando que parece você, ó. O Brito tem uma barba de respeito. Tá parecendo esse terceiro, na outra encarnação do Brito, ele era assim. A barba de respeito. Aí, ó. Só falta um óculos, olha aí. Olha para essa câmera. Que legal. O Brito tava lá, por isso que ele se identifica tanto. Tá no mudo, Brito. Por isso Tem que o Brito fala, semelhança. eu me Tem vejo lá. alguma semelhança, né? Tem alguma semelhança. O rosto redondo é. E a barba, olha. Pra mim, o Brito é a reencarnação desse cara aí. Por isso que o Brito fala, eu me vejo lá no Sinédrio e tal. Porque ele tava lá, né? Olha, teve barba, todo mundo se parece, né, gente? Já me disseram que eu parecia com tanta gente. Brito, quer fazer algum comentário sobre essa reflexão que a gente colocou hoje? Olha, a gente
ver o texto que você coloca aí, não é? Essa obstinação do Saulo, né? Tudo é frequência no universo, né? Tudo é vibração, né? Então veja até aqui no fim, né? Ele procura quem? Ele vai procurar aqueles que pensam como ele, né? Então tudo se atrai, não é? Não é diferente. Ele não queria que isso fosse diferente, né? Então, quando pensamos, o universo, quando eu odeio alguém, o universo me conhece, não conhece aquela pessoa que eu estou odiando, não é? Então, aquele ódio retorna para mim, porque o universo ele está entendendo que eu gosto de ódio, né? Eu gosto de raiva, então retorna aquilo para mim, né? Então, quando eu amo alguém, aí o universo entende que eu gosto de amor. Aí manda amor para mim, não é? Então, é tudo uma questão de frequência, de sintonia, não é? De vibração mesmo, né? Então, temos que compreender, não é, que aquilo que nós doamos, aquilo que nós plantamos, será aquilo que nós iremos receber na nossa vida. Né? Então, não adianta odiar, gente. O caminho é o amor. Por isso que Jesus disse, olha, amai uns aos outros. Né? Então, esse é o caminho, é o amor. Se a gente odiar, a gente só vai trazer o mal para próximo de nós, né? Para dentro de nós mesmos. Né? Então, adoecemos, a consequência é essa, né? Adoecemos, nos tornamos uma pessoa doente, né? Às vezes, em reuniões mediúnicas, né, espíritos obstinados no mal, em processos obsessivos, eu converso com eles, né, querendo mostrar, e dizendo a ele, olha, isso vai te fazer tanto mal na tua vida, né? E eles dizem assim, olha, não me importa, eu não me importo, né? Eu não quero nem saber, eu quero prejudicar, eu quero fazer o mal àquela criatura, né? Então, essa obstinação só vai trazer prejuízo para aquele que a pratica, né? Então, o Saulo, né? Ele vai ter caminhos, né? Que vai fazer com que ele reflita sobre isso. E ele foi sábio. Ele foi sábio porque ele disse: olha, eu vou ter que desistir, né? Eu estava no caminho errado. Ele reconheceu, não é? Então, assim somos nós, não é? Assim somos nós. Quando a gente segue um caminho, é importante que, em determinado momento, a gente vai receber, assim como o Saulo, a gente vai receber uma mensagem dizendo: ó, tu estás seguindo o caminho errado. Então, se a gente for sábio, a gente vai recuar e vai querer consertar tudo aquilo, não é? Então é isso. Muito bom, amada. Então, a gente recebe, e na verdade a gente recebe o tempo inteiro, né? A gente recebe o tempo inteiro. As mensagens, né? Os toques de que aquilo que a gente está fazendo, seja por alguém que chega para falar, né? Alguém que está próximo da gente, ou seja pelo nosso padrão, seja pelo nosso sentimento. Porque tem uma coisa bem interessante que ligada a isso que o Amado falou, que é o seguinte. É, nós é, temos a vibração, né? Nós estamos mergulhados no amor de Deus. Nós estamos mergulhados no seu fluido, né? Amoroso. Quando a gente vibra contrário a isso, a gente não se sente confortável, mesmo que de forma inconsciente. Então, todos nós que vibramos ainda no erro, né? E aí do erro decorre o mal, do erro decorre os maus pensamentos. Se a gente perceber mesmo, se a gente vasculhar o nosso íntimo, mesmo quando a gente fala, eu quero fazer o mal, como Saulo está fazendo, ele percebe que ele está em desalinho, ele percebe que ele está com um sentimento alterado, ele percebe que ele está angustiado, ele percebe, ele consegue perceber. Só que a gente não quer. Ele não quer, como o Amado falou, ele está querendo buscar essa vibração. Então, ele não consegue perceber. Mas, em alguns momentos, nós que já estamos, né? Quando a gente faz alguma coisa de ruim, a gente para refletir, às vezes a gente, não devia ter feito aquilo. Nesse momento, a gente sentiu o desconforto, e esse desconforto vem porque a gente está mergulhado no amor de Deus, mas vibrando o contrário. Então, é como se a gente mergulhasse no oceano, né, e não conseguisse respirar direito. Dá uma sensação ruim na gente. É que a gente, às vezes, não deixa se perceber isso.
Quando a gente se percebe, é que cai, né, aquela dor moral, aquela necessidade de transformação, porque a dor já se torna um mal-estar de não conseguir respirar perfeitamente, já se torna muito mais forte, e aí a gente tende, né, para caminhar a melhorar. Por quê? Porque a gente não sente mais bem com aquilo. Toda vez que a gente para e reflete e pensa em mudar, é porque a gente está mergulhado numa vibração, vibrando de outra forma, e aquilo está começando, a gente está começando a perceber que não tá legal, não está bacana. O processo físico da transformação é esse. O processo moral é outro. Mas o processo físico de estar imerso no amor de Deus, vibrando contrário e negativamente, aquilo que a gente está imerso, o processo físico é esse. E isso é, assim, um estudo maravilhoso. Busquem, porque é interessante esse conhecimento. Eu estou ainda tentando, tá? Buscar, entender esse processo. É tudo muito, muito complexo, mas é um estudo muito interessante. Ó, não é à toa que Emmanuel dedicou um livro com o seguinte título: Pensamento e Vida, né? Pensamento e Vida. Olha como que o pensamento, a força do pensamento é importante. Queridos, obrigada, amado. Não chamo mais de Amaro, né? Agora só chamo de amado. Ok. Obrigado a você. Obrigado a você. Ó, nossa consciência grita nessas horas. O André colocou: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Busque e acharás. Olha, ele tá entre aspas. Busque e acharás. É o Evangelho segundo o Espiritismo? Você tirou? Não, não. O de cima é o livro dos espíritos, né? A questão Ah, o Livro sobre dos o que é lei Espíritos. natural. E o de baixo, porque você estava falando de. Tava buscando. Aí eu brinquei, né? Inclusive, está estudando essa parábola na quarta-feira, né? Do busca e achará, bater e a porta será aberta, né? Enfim. Mas Sim, também tem o capítulo do livro dos espíritos também. Tem desculpa, no Evangelho também tem esse cara que pegou. Eu tem. só queria comentar que você estava falando da questão da influência espiritual, mas a gente tem que lembrar também, acho que todo mundo já sabe, mas é bom salientar, né, que existe a influência de encarnado para encarnado, né, como esse caso, né? Ele estava lá tão cego pelo ódio, né, que virou uma obsessão, né? Por mais que houvesse pessoas sensatas, como o próprio mestre dele, que era Gamaliel, falando, não faça isso, etc. Ele estava tão cego pelo ódio que a gente vivencia isso, não precisa ir tão longe assim, né? A gente quando tá com raiva de alguém, etc, de uma situação, a gente só quer saber daquilo, a gente não quer saber de perdão, enfim. Então a gente se identifica muito com essa postura, né, de vingança, enfim, né? Sim, bem lembrado, amiguinha. A gente se afiniza tanto com os encarnados, né, também, como com os desencarnados. E aí vira um emaranhado de vibrações de um padrão não tão, que a gente não é aquele que a gente quer, né? Entra nessa monoideia, né? Porque o ódio é um amor adoecido, né, como diria o André Luiz. Então tipo, entre aspas, fica apaixonado no mau sentido pela pessoa. Tanto é que quem tem ódio, como obsessor pelo seu obsediado, só pensa naquilo, fica só naquela ideia. Só isso, né? Acorda pensando nisso, vai dormir pensando nisso, né? Então, isso é muito comum e é muito. Por isso que Jesus tanto enfatiza, e a última lição que ele deixa para nós, né, a lição do perdão. Porque o perdão que liberta, não tem jeito. E o próprio Emmanuel falou do pensamento de vida, mas a maior parte das mensagens do Emmanuel, se for ver, são vinculados a perdão, né? Essa questão do perdão. Você vê que a importância, a Alan estava agora há pouco do lúpus, etc, né? Inclusive é para cura física, né? O perdão, se a gente for pensar, né? Então, para tudo. Ou seja, quando nós ficamos dominados, encolerados, só ficamos Isso, pensando como a gente vai fazer para ver aquela pessoa sofrer. Isso chama-se exato. cólera. Por isso que me chamou muita atenção o texto que a Elandra Ape- trouxe. Apesar que tem um recurso que eu já vejo muitos espíritas fazendo, que também é uma vingança, mas só que inconsciente, que a pessoa fala assim,
Ah, não, ele vai colher o que ele está semeando. Ah, É, não, Deus sabe o que faz. Tipo assim, ou seja, eu não vou me vingar, mas eu confio que Deus vai se vingar. Tipo assim, já horrível. delegando a Deus aquela vingança. Ou seja, é uma vingança do mesmo modo. Coitado de Deus. É É, colocando, é a mania de colocar a justiça de Deus como se é, a justiça de Deus fosse vingança, né? Na é. verdade, não é, né? É. Eu lembrei de outra coisa para falar. Depois eu, peraí, o que eu lembrei de falar? Ah, isso que o Amado também falou, do atendimento na mesa mediúnica, dos nossos companheiros desencarnados que estão perseguindo, às vezes eles ficam nesse processo de perseguição por séculos, e séculos e séculos. Às vezes a gente acolhe irmãos que estão há 200 anos perseguindo, né? E, na verdade, eles não têm ainda o conhecimento, né, de que eles um dia foram os perseguidores Uhum. e ficam alimentando esse ódio, essa raiva, né? Obrigada, queridos, mais uma vez por mais esse estudo maravilhoso. Quem quer fazer a nossa prece para a gente encerrar? Ana, você faz para a gente? Ixi, aqui tem 3 anos. A Ana não pode, a Ana tá com dodói. A Ana tá Tem com dodói. 3 anos agora no grupo. Acho que tem Eu que. posso fazer, Então, faz, Bia, faz, por favor, meu amor. Eu ia fazer, mas tudo bem. Obrigada, Bia. Desculpa, você quer fazer, Ana? Não, 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 Pode amor, pode fazer. fazer. Eu tô com pigarro, pode fazer, ela baby. tá dodói. Pode fazer, Bia. Hum. Senhor, obrigada por estarmos aqui reunidos em teu nome. Abençoa, Senhor Jesus, a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. E gratidão por todos esses ensinamentos que recebemos hoje. Agradeço, Senhor, essa oportunidade de estudar e estarmos aqui, reunidos em teu nome, aprendendo o teu evangelho. Que a gente consiga nos desvencilhar de nossas más tendências, crescer espiritualmente e ser pessoas melhores. Peço, Senhor, pela minha mãe, que vai fazer cirurgia espiritual amanhã, que está enferma, e minha irmã na piscina, também está enferma. Queria pedir por todos os nossos entes queridos e também por todas as pessoas do nosso planeta Terra que se encontram enfermos, enfermos do corpo, no caso dos encarnados, né? Enfermos do corpo e da alma, no caso dos encarnados, e enfermos do espírito, no caso dos nossos irmãos desencarnados. Que Deus possa trazer o lenitivo necessário para o refazimento físico e espiritual de todos esses nossos irmãos, de todo o nosso planeta Terra e de todo o orbe terrestre. Que Ele possa também trazer a paz, a harmonia e o amor, e o entendimento, e o perdão acima de tudo. Que Deus abençoe e proteja todos e fique conosco, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, Senhor. Que assim Obrigada, seja. querida. Boa noite, queridos. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite.